Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé? Vamos dar início ao nosso culto de louvor, adoração, celebração ao Senhor. Primeiro culto do ano de 2026. Nós estamos aqui reunidos para consagrar ao Senhor a nossa vida, para dedicar a Ele o nosso coração, a nossa casa, o nosso trabalho, mas acima de tudo, dedicar ao Senhor o nosso ano de 2026. Nós ainda temos algumas famílias viajando, outros estão chegando na cidade, mas o Senhor nos reuniu aqui nessa noite. Então, queridos, em nome de Jesus, que você ore ao Senhor nesta hora, que você agradeça ao Senhor e que você entregue a Ele um culto agradável. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer. Agradecer porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ó Deus, obrigado por causa da tua fidelidade é que nós estamos aqui. Senhor, hoje é o primeiro culto do ano de 2026. E ó Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos reúne aqui mais uma vez. Ó Pai, nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui, Senhor, para exaltar o teu santo nome, Jesus. Que o Senhor agora receba a adoração da tua igreja. Que o Senhor, ó Deus, nos guie em louvor e em adoração. Que o Senhor atraia o nosso coração a ti nesta hora, porque nós estamos aqui para bendizer o Senhor. Nós estamos aqui para engrandecer o teu nome, Jesus. E nós te adoramos nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos, vamos cantar ao Senhor. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor. E na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E é Ele quem nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Erga suas mãos e vamos cantar ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, vamos cantar ao Senhor mais uma vez. É o Senhor, em muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a
só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor nessa hora. Aleluia, glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode cantar comigo? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
vez a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o Teu santo nome. Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Amém? Aleluia. Irmãos, primeiro domingo do ano de 2026. E o Senhor nos reuniu aqui para adorar a Ele, para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. E meu coração é grato ao Senhor, não só pelo ano que passou, o Senhor foi bom, a fidelidade do Senhor foi derramada sobre nós, mas sobretudo, irmãos, porque o Senhor está nos nossos dias. Nosso ano de 2026 pertence ao Senhor. Nós podemos planejar, nós podemos sonhar, nós podemos idealizar o nosso amanhã, mas a certeza que nós temos é que a nossa vida, a nossa casa, tudo que somos, nós estamos guardados nas mãos poderosas no nosso Senhor. Então te convido nesse momento a sair do seu lugar, a cumprimentar o seu irmão que está ao seu lado. Hoje, primeiro domingo do ano de 2026, você poderá e terá a oportunidade de dar 6 abraços, tá bom? Vou estar aqui contando, pelo menos 6 abraços no irmão que está ao seu lado, à sua frente. Você também terá a oportunidade de dizimar e ofertar ao Senhor neste dia, tá bom, irmãos? Então, aproveite esse momento, deseje a paz do Senhor, cumprimente seu irmão, será uma bênção ao nosso Deus. Essa canção, ela diz assim, ó: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu. Você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Só vivo pra você. Não sou a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço. A honra, a glória, vamos lá, queridos, só as vozes.
glória, a força e o louvor e o levantar das minhas mãos. Todos juntos. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. É pra dizer que eu te pertenço. Que eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, amém, irmãos? Essa adoração do povo do Senhor, ela acontece de maneira verdadeira, porque o nosso Senhor é a verdade. E ela também acontece de maneira verdadeiramente espiritual. Somos chamados a adorá-lo de maneira em que o nosso coração esteja conectado com o Senhor. Essa canção, ela diz assim: em espírito, em verdade, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Você pode cantar ao Senhor em espírito, em verdade. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso. Rei dos reis, nós te adoramos. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer na casa de Deus, na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos cantar em espírito, em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos. Vamos cantar mais uma vez em espírito, em espírito, em verdade. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos. Erga suas mãos e adora ao Senhor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso. É só a ti, Senhor. Rei dos reis
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só as vozes pra te adorar, ó Rei. Você pode tomar o seu lugar, irmãos? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. As nossas crianças hoje, você que tem até 12 anos, você pode estar acompanhando ali a tia Letícia e a tia Rafa. Então você que tem até 12 anos, só até 12 anos, irmãos. Eu e você que temos um pouquinho mais, amém, presbítero Durval? Um pouquinho mais de 12, nós vamos ficar aqui para ouvir a voz do Senhor, amém, irmãos? Convido você a abrir sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 12. Enquanto as crianças vão lá para a salinha, você, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 12. Aleluia! Glória a Deus! O ano está só começando, irmãos, amém? Aleluia! Livro do Gênesis, capítulo 12. Eu estarei lendo na NVI. Irmãos, durante todo o mês de janeiro, nós estaremos falando sobre uma série de mensagens cujo tema é Seguindo Adiante. Durante todo o mês de janeiro, essa vai ser a temática das nossas mensagens, da nossa pregação aqui na igreja. Seguindo Adiante. E hoje nós vamos começar então no capítulo 12 do livro do Gênesis. A minha versão é NVI. Se a sua versão for diferente, você pode nos acompanhar aqui no telão. 4 versículos apenas, irmãos. Todos encontraram? Gênesis 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Que eu lhe mostrarei. Verso 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Versículo 3: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4 vai dizer assim: partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Vamos ler o verso 5? Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprado em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram.
Queridos, mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a mensagem. Agora feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. Não há outro lugar, Senhor, que poderíamos ou deveríamos estar, senão aqui reunidos como parte do teu povo, parte da tua igreja, onde nós já te adoramos, engrandecemos o teu nome, onde nós celebramos, agradecemos ao Senhor pela vida, porque até aqui o Senhor tem nos guiado, tem nos sustentado, nós cantamos, nós louvamos ao Senhor. E o Senhor tem recebido a nossa adoração também aqui neste lugar, como parte de uma vida de adoração ao Senhor. Pai Santo, agora que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender a Tua palavra. Pai, que o Senhor nos guie pela Tua palavra, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, para que possamos, ó Deus, viver de conformidade com a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, em todo o tempo, aonde estejamos, Senhor, possamos viver para a glória do Teu santo nome, Jesus, para que possamos Te honrar, para que possamos, ó Deus, viver em obediência à Tua palavra, como servos do Senhor, como povo escolhido do Senhor. Ó Deus, nos ajuda. Pai, que a Tua palavra faça morada no nosso coração, que ela nos guie, Senhor. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento nessa hora. Ó Deus, e eu oro para que toda distração, Senhor, da nossa mente, toda distração do nosso coração, que ele caia por terra em Teu nome, Jesus. Nós estamos aqui para que o nosso coração, para que nós estejamos inteiros, Senhor, fala conosco mais uma vez. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Como eu disse, nós estamos começando hoje uma série de mensagens, cujo tema é Seguindo Adiante. Seguindo Adiante. Você já pensou nisso? Todo comecinho de ano, nós estamos na primeira semana do mês de janeiro de 2026, todo comecinho de ano nos coloca diante de algo muito comum a cada um de nós, ou se não a todos nós. Mais um ciclo se inicia, mais um ano se iniciou, novos ciclos estão se iniciando. Muitos de nós estamos ou estaremos ainda nessa semana que começou, daremos inícios a novos trabalhos, a novos lugares, mudamos de casa, mudamos de endereço, mudamos até de cidade. Mais um ciclo se inicia, o calendário já mudou, as páginas já viraram. E diante de nós temos a oportunidade em Deus de mais um ano novo, e eu tenho certeza ele será vivido para a glória do Senhor Jesus. Não porque tudo já esteja resolvido nas nossas vidas, mas porque eu e você, nós precisamos continuar. Agora, pensando sobre isso, irmãos, é provável que muitos, não só de nós, mas muitos à nossa volta, chegam a esse novo ciclo carregado de histórias diferentes. Eu e você, ainda que estejamos aqui hoje, nós podemos estar começando o ano de 2026 com histórias diferentes. Muitos de nós podemos estar começando o ano já cansados e frustrados do ano de 2025. Pastor do céu, deixa eu te falar uma coisa. O ano virou e eu nem descansei. Eu continuo cansado do ano passado, cansado das coisas que não deram certo, frustrados diante de um monte de coisas que eu tinha idealizado e que não aconteceu. É possível, irmãos, a gente encontrar pessoas na nossa família, talvez o vizinho, talvez nós estejamos aqui e ao olharmos para muitas coisas diante de nós, a gente pensa: meu Deus, eu estou cansado. Outros não. Outros estão já olhando o ano de 2026 dizendo: meu Deus, pastor, eu não vejo a hora de voltar a trabalhar. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem... Pastor do céu, Deus já vem abençoando a gente, já tem uns 3 meses e nós já estamos na bênção, aleluia. Histórias diferentes. Nós podemos estar no mesmo lugar e cada um tendo uma vida diferente.
É verdade, irmãos, alguns fecharam o ano de 2025 celebrando grandes conquistas. Louvado seja o Senhor nos deu uma visão, o Senhor nos deu uma direção, o Senhor nos deu uma nova oportunidade, glória a Deus. Mas tantos outros também estão hoje dizendo: gente, eu estou só sobrevivendo, meu cenário não muda. Na verdade, é como se eu estivesse há meses atravessando um deserto. Sabe quando você caminha dia após dia e o cenário não muda? Os dias parecem iguais. Mas olha só, irmãos, todos nós estamos diante de um novo ano. O ano passou, agora nós precisamos então continuar seguindo adiante. Seguir adiante não é algo que acontece assim, automático na nossa vida. Seguir adiante não diz respeito ao simples fato do calendário ter mudado. Quarta-feira a gente estava bonito, né? 31 para dia 1º, uma bênção. O coração cheio de esperança, não no ano que virou, mas a igreja do Senhor Jesus mantém a sua esperança na pessoa de Cristo, nosso Senhor Jesus. Mas seguir adiante, e essa chamada que Deus nos tem para continuar seguindo em frente, olhando para o nosso Senhor, ela não acontece assim, Irmãos, é incrível. Muita gente deixou de trabalhar lá para o dia 20 de dezembro. Conhece gente assim? Dia 20, o pessoal se autodeclarou dizendo: agora eu só trabalho dia 5. Dia 5 é amanhã, irmãos. E Deus está vendo. Nós já começamos a trabalhar. Tem gente que parou dia 20 e disse: eu não quero fazer mais nada, vou descansar. Mas talvez agora, quase 6h45 da noite, esteja completamente cansado. O ano virou. As páginas já viraram. Por quê? Porque seguir em frente, irmão Sandro, continuar avançando em tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, amém, irmãos? O Senhor já tem um ano preparado para nós. É verdade, a gente é incapaz de conseguir olhar todos os dias que estão pela frente, mas os nossos dias estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É possível seguir adiante quando a gente compreende que seguir adiante faz parte de uma escolha, de uma decisão que eu e você fazemos. Tem muita gente por aí, por exemplo, que escolhe se acomodar. Conhece gente assim? Não, não vou fazer nada. Outros que escolheram hoje, dia 4 de janeiro de 2026, escolheram viver aquilo, ou melhor, estão vivendo o que viveram no passado, estão presos no passado. Tomaram a decisão de só pensar naquilo que os prejudicou, ou naquilo que causou dor. Nós precisamos, irmãos, olhar para o nosso Senhor, seguindo adiante. Mas também tem aqueles que, ainda que eles não tenham todas as respostas, e eu sou um desses, eu consigo planejar o meu 2026. Irmão Barbosa, eu tenho uns planos bons. Gente, eu sou bom para fazer plano. Eu tenho um planejamento. Meu Deus, quem tem planejamento, irmãos? Se você não tem, é bom fazer. Eu tenho um planejamento, e eu olho para o Senhor e digo: Deus, se o Senhor fizer assim, vai acontecer isso. Irmã Edna, e se o Senhor fizer isso, vai acontecer isso. O que vai acontecer, irmão Barbosa? Vai gerar isso. Irmão Roseli, se gerar isso, nós estamos abençoados. Aleluia, glória a Deus. Aí o Senhor, Ele vem e Ele não faz o que eu pensei que seria bom. E quando Ele não faz, eu já vejo que Ele não fez, então não vai acontecer isso, e também não vai gerar isso. Mas o fato é, irmãos, que nós somos, ainda que não tenhamos todas as respostas, nós precisamos seguir adiante na força do nosso Senhor. Você vai perceber que tudo isso passa por uma decisão. Você já perdeu o emprego? Você já sentiu a dor de ir trabalhar num dia e ao final do dia o RH te chamar e falar: menino, vem cá, psiu, psiu.
passa lá no RH, o pessoal quer falar com você. Você trabalhou o dia inteiro e você recebe a notícia de que você está sendo dispensado. Terrível, né? Outros nunca passaram por isso, louvado seja o Senhor. Mas uma pessoa que perde o emprego lá para o dia 20 de dezembro, ela tem dois caminhos diante dela. Ou ao retornar para casa, ela vai se enclausurar num quarto escuro, lamentando o fato de ter perdido o emprego e passar o final do ano todo lamentando, e talvez até a virada. Meu Deus, mas por quê? Ou ao sair do emprego, ele vai sair, como diz o nosso irmão Lázaro: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu perdi o emprego, mas o meu Redentor vive e reina. Eu perdi o emprego, mas Ele me chama a seguir adiante. O emprego ficou para trás. Irmãos, olha só, nós sempre estamos diante de escolhas e de decisões. Você está com uma dorzinha aqui, de repente uma outra dor ali, e a sua esposa fica insistindo: vai no médico. Aí os homens, cadê os homens dessa igreja? Nós temos um costume de anos, a gente não vai no médico. Quem está comigo? Não vai. Aí é uma dor aqui, você toma um remédio uma semana e não, já passou. Daqui a pouco você está com dor, mas daqui a pouco a esposa consegue te levar. Você recebe um diagnóstico que você não estava esperando. Esse diagnóstico abala o seu coração, da esposa, de todos. E ainda que você esteja diante de um diagnóstico inesperado, você vai ter sempre duas decisões. Ou você vai desistir da vida e vai dizer: meu Deus, por que isso aconteceu comigo? E lamentar. Ou você vai olhar para o Senhor e dizer: Senhor, me ensina a viver. Eu quero seguir adiante. Eu quero continuar seguindo em frente. Irmãos, seguir adiante nunca é fácil, é verdade. Às vezes a gente quer parar. Às vezes a gente quer desistir. Às vezes a gente quer mudar. Meu Deus, eu não quero mexer mais nisso. É verdade. Mas olha só, como é que eu e você que estamos aqui, o nosso ano já começou, amém? Aleluia. Como é que eu e você, irmão Cassiano, podemos seguir adiante nesse ano de 2026, quando o que está à nossa volta, as nossas circunstâncias, elas continuam as mesmas? Como é que nós temos condições de seguir adiante quando o cenário é o mesmo? Quando as lutas são as mesmas? Afinal, é a mesma família, não é? Você vai voltar para casa, é o mesmo povo que vai estar lá. O trabalho amanhã é o mesmo trabalho. Como é que nós temos condições hoje de seguir adiante quando os desafios parecem que insistem em permanecer diante de nós? Você já aprendeu, a fé cristã e a vida cristã, ela não é uma caminhada sem dificuldade. Mas a palavra do Senhor nos ajuda, ela nos orienta, sobretudo, irmãos, ela nos mostra como a igreja do Senhor, ela tem condição de continuar seguindo adiante, a despeito de qualquer situação, qualquer situação. A nossa força não está em nós, a nossa força está no Senhor. Nós vamos olhar para esse texto que lemos, e nós vamos, nessa noite, aprender algumas lições sobre como nós podemos seguir adiante. Irmãos, eu preciso compreender na palavra do Senhor como é que eu sigo adiante. Se eu não vigiar o meu coração, existem áreas na minha vida que por vezes eu sou tomado a abandonar. Não, eu não quero mais mexer com isso, isso me causou tanta dor, isso não foi muito bom para mim. Só que nós somos chamados a sempre seguir adiante, a caminhar na dependência do Senhor, na força do Senhor. 2026 já começou. Você sabe o que o Senhor tem preparado para você? Ainda que você possa imaginar, ainda que você possa contemplar a face do Senhor, quantos de nós temos condições de compreender o que o Senhor já preparou? Então, no começo do ano, Ele olha para nós como igreja dele, reunidos aqui, e Ele nos chama, ou Ele cuida do nosso coração, da nossa mente, das nossas emoções,
para a gente ter condições de continuar a caminhar, seguindo no trabalho, seguindo na família, seguindo nos sonhos, seguindo nos projetos, seguindo nas idealizações, nos relacionamentos, seguindo, irmão, no chão da vida. Como é que nós temos condições de, ainda que estejamos cheios de coisa para fazer, ou ainda que os desafios estão vindo atrás da gente, como é que nós seguimos adiante? Para seguir adiante, a primeira lição que a palavra do Senhor nos ensina: eu tenho condições de seguir. Nós como igreja temos condições de seguir quando nós compreendemos essa verdade. Verso 1: é preciso caminhar pela fé em Deus. Amém? Você pode repetir após mim? 1, 2, 3 e... é preciso caminhar pela fé em Deus. Obrigado, irmãos. Vamos ler o verso 1. O que o texto está dizendo aí? Vamos ler? Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É impressionante isso aqui, irmãos. O Senhor está olhando para Abraão. Nós conhecemos como Abraão, né? Aqui o Senhor ainda não havia mudado o seu nome. Por isso, quando você lê, você está lendo aí Abrão. Nós já conhecemos de tanto ler a palavra do Senhor, amém? Você lê a palavra do Senhor, aleluia. E se você, assim como eu, está lendo de novo a sua Bíblia durante o ano, eu recomendo que você leia 7 capítulos por dia. Guarde isso, 7 capítulos por dia. Nós vamos terminar no mês de julho, amém, queridos? Amém, aleluia, glória a Deus. O capítulo 12 do livro do Gênesis, olha só, nós estamos diante daqui do chamado de Deus para Abrão, ou como eu disse, Abraão. Irmãos, nessa época o texto vai dizer que Abraão vivia na cidade de Harã, está aí no versículo 4. E aqui nós vemos Deus olhando para Abraão e dizendo algo simples para ele: Abraão, saia da sua terra. Verso 1: saia do meio dos seus parentes, Abraão, deixa a casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. O Senhor está olhando para Abraão e direcionando Abraão e toda a sua família para um lugar desconhecido. O verso 1, o Senhor não diz que lugar que é, se é alto, se é baixo, se é vale, se vai ter montanha, se vai ter rio. Ele simplesmente diz: vá para a terra que eu vou te mostrar. Ele não está dando nem pistas para onde é. Ele está chamando Abraão para simplesmente dar o primeiro passo, e esse passo acontece pela fé. A primeira lição para o nosso ano de 2026, para termos condições de seguir adiante, é caminhar pela fé, irmãos. É caminhar pela fé em Deus. Veja, nesse momento ainda o Senhor não havia dito que era Canaã, sim ou não? Não está dizendo. Deus não está dizendo nada sobre o tamanho da terra, sobre o lugar da terra, sobre a região da terra. Deus não está falando absolutamente nada. E aqui a fé de Abraão é que está sendo testada. Deus olhou para Abraão e Ele está o chamando a seguir. Nós estamos diante não só da chamada, verso 1 do capítulo 12, mas é um propósito de vida para Abraão. E ele precisa dar uma resposta, porque o Senhor olhou para ele. Saia da sua terra, Abraão. Saia do meio dos seus parentes. Saia da casa do seu pai
e Abraão, vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão poderia, ao ouvir a voz do Senhor, ele poderia dizer o quê? Ô Senhor, mas é aonde mesmo? Se Abraão, eu ia dizer, se Abraão tivesse o nosso coração, mas ele tem o nosso coração. Ao olharmos a história de Abraão, nós vemos um homem completamente humano. Mas e se o Senhor tivesse dito essas palavras a mim e a você? Como é que nós estaríamos diante dele? Ó Deus, aonde que é mesmo lá que o Senhor falou? Não falou onde é. Ei, mas deixa eu dizer, será que lá nós vamos ter condição? Senhor, será que lá tem shopping? Ó Deus, mas o trajeto para a terra que o Senhor me preparou, como que é esse trajeto? Será que nós vamos ter que enfrentar alguma coisa? Irmãos, o que eu vejo aqui é um homem que decidiu colocar a sua confiança em Deus. Você sabe como que é o nome disso? Fé. Lá no livro, ou na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, a palavra do Senhor vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O povo do Senhor, ele vive nessa terra pela fé em Deus. Nós não vivemos por aquilo que a gente vê. Afinal de contas, olhe para o mundo em volta. Ao olhar para a nossa realidade, irmãos, a gente fica mal. Você liga a televisão, não dá para assistir, é só tragédia. Você abre um pouco a rede social, é só tragédia. Se nós formos medir o crescimento, por exemplo, da nossa família e da nossa casa, e se nós tiver como base o mundo, a gente vai dizer, não vai dar. Mas o povo de Deus, ele vive pela fé no Senhor Jesus. Irmãos, olha só, para a palavra do Senhor, a fé, ela gera sempre uma caminhada. Para a palavra do Senhor, fé é confiar em Deus a ponto de organizar a sua vida nas coisas do Senhor, para seguir adiante nesse começo de ano, ou em fevereiro, ou em março. Mas para seguir adiante, nós somos chamados a caminhar pela fé em Deus. E há uma confusão nos nossos dias que eu quero chamar a sua atenção, que muitos estão pensando, ou muitos vivem, como se o que norteia os nossos passos e o nosso caminhar nessa terra fosse aquilo que a gente sente. Eu estou sentindo que não é para ir. Entenda o que eu vou dizer, irmãos. O povo do Senhor nessa terra, nós cremos nos dons do Espírito Santo, amém? Você também crê? Aleluia! Nós cremos que Deus nos dá sabedoria, nós cremos que Deus nos dá discernimento sobre muitas coisas, é verdade, mas não é o seu sentimento que deve te mover. Em nenhum momento você vê Abraão, por exemplo, dizer: eu saí da cidade, da terra dos meus pais, porque eu senti que Deus tinha o melhor para mim. E a nossa geração hoje está o tempo todo falando sobre esse sentir. Eu preciso sentir algo, eu preciso sentir alguma coisa. Irmãos, em nome de Jesus, sem fé é impossível agradar a Deus. E há uma linha tênue sobre isso. E aqui eu não nego que o Espírito Santo ele tenha abundado graça no seu coração. E aqui eu não nego que o Espírito Santo fale ao seu coração e te dê discernimento, sabedoria. Eu não nego absolutamente nada disso. Mas nós precisamos compreender que como igreja do Senhor, nós somos chamados a seguir adiante, não pelo que vejo, não pelo que sinto, mas é caminhar crendo e confiando no poder de Deus. Você tem plano para esse ano, não tem? Gente, eu tenho plano demais. Meu Deus do céu.
E dia 12, presta atenção, domingo que vem, você que está aqui, mais os que ainda estão em viagem, você não pode faltar, porque nós vamos apresentar um projeto para a nossa igreja. Dentre tantos que nós já temos, nós somos chamados, irmãos, nesse começo de ano, a caminhar pela fé em Deus. Então a gente tem um ideal, mas ao olhar para aquilo que temos, o que é que temos? Todos os recursos, eles estão disponíveis para nós em Deus, o nosso Senhor. Fé é caminhar, ainda que você olhe e não veja evidência de nada. Fé não é só caminhar, mas é caminhar confiando em Deus, A gente tem condição de seguir adiante, irmãos, é quando a gente aprende que o que nos move não é o que sentimos. O que nos move é o poder de Deus operando em nosso favor. Isso precisa trazer calmaria ao nosso coração. Passo de fé, caminhar pela fé, projetos pela fé, mas sobretudo confiando no Senhor. Ele olhou para Abraão e disse: sai da sua terra, sai da casa dos seus pais, Abraão, deste lugar confortável, deste lugar em que você está protegido, deste lugar aonde você conhece muito bem, mas saia daí para um lugar que eu ainda vou te mostrar. O importante é se mover e caminhar pela fé, seguindo adiante. Será que você parou algum projeto no final do ano? E o Senhor está dizendo para você continuar e seguir? Fé, irmão, você vai perceber que não tem a ver com você ter todas as respostas. A gente até ora: Senhor, mostra o caminho, Senhor, nos dá a direção, ó Deus, revela o que o Senhor tem para nós, porque é mais fácil, é didático para nós. Se eu sei o que o Senhor tem para mim, logo eu tenho duas escolhas: ou obedecê-lo ou não obedecer. Mas revela, mostra o caminho. Não é assim que a gente ora? Oh Deus, eu quero viver no centro da sua vontade. Quem aqui quer? Amém. Senhor, revela a sua vontade, mostra o caminho. Oh Deus. Mas talvez você já percebeu pela sua experiência de vida que Ele não vai revelar tudo para você. Nós cremos em revelação, amém, irmãos? Eita Deus. Mas nem sempre Ele revela tudo. Por que Ele não revela tudo? Se Ele não revelou para Abraão, por que é que Ele não revela tudo? Porque nós somos chamados a caminhar pela fé. Se eu, Sandro, pensa só, se eu preciso de todas as respostas para caminhar, se eu preciso de todas as respostas para me mover, o meu Deus é o meu coração. E tem hora que eu digo para o Senhor: eu preciso de todas as respostas para ver, para me mover. Mas nós somos chamados, não é um passo no escuro, mas é dar um passo na luz da palavra do Senhor, que diz que Ele está conosco em todo tempo. Então, irmãos, seguindo adiante, a primeira lição: é preciso caminhar pela fé. O que é que está diante de você nesse ano que você precisa dar um passo de fé? Será que é um projeto que você está engavetando há muito tempo? Será que é uma mudança que você está postergando há muito tempo? Ah, pastor, o Senhor está falando ao meu coração. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu creio que há muito mais no Senhor para a nossa vida. Quantos de nós estamos inclinados e dispostos a confiar plenamente no Senhor e caminhar pela fé em Deus? Faz toda a diferença.
Abraão saiu debaixo de uma palavra e debaixo de uma promessa, mas ele nem sabia para onde ia. Quantos de nós vamos sair por essa porta hoje e poder dizer: Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável para o meu coração. Por isso, vou confiar em Ti. Vou caminhar pela fé. Eu não estou vendo, mas eu vou confiar em Ti. Irmãos, olha só, seguindo adiante. Mas talvez você pense: pastor, mas eu tenho fé em Deus. Meu coração é do Senhor. E por que é que nós paramos, irmãos? Por que é que nós ficamos? O Senhor está nos chamando a seguir adiante para a glória dele, amém? Vamos para a segunda lição? 2, está aí no verso 3. Para seguir adiante, então em primeiro lugar é só pela fé em Deus. Quem recebe? Amém. É pela fé. Pastor, então é para caminhar mesmo sem ver? Pela fé. Pastor, então é para continuar sonhando mesmo sem ter condições? É pela fé, irmãos. E haja sonho para nós. Sonhar não custa nada. Ou custa? E eu tenho cada sonho. Meu Deus do céu, irmão. É cada sonho. Pastor, então eu não devo me mover por aquilo que sinto. Os meus sentimentos não é o meu Deus. Eu sou chamado então a deixar isso de lado e viver em obediência à palavra do Senhor. É isso, irmão, viver pela fé. Seguindo em frente, irmã Bruna, aleluia. Quem caminha com Deus se torna instrumento da sua graça no mundo. É a segunda verdade que nós encontramos aqui. Você pode repetir após mim? No 3, vamos lá? Todos juntos, irmãos? 1, 2, 3 e... Quem caminha com Deus... Você pode dizer um amém aí? Amém? Quem caminha com Deus... Você viu que para a gente seguir adiante é caminhando pela fé, amém? O caminhar pela fé, irmãos, é assim, ó, você olha o recurso, ele é limitado, ainda mais em 2026, mas vai melhorar, aleluia. E aí você olha para o recurso limitado, mas você confia que o Senhor te deu uma direção, você tem uma convicção que o Senhor te direcionou. Isso ferve o seu coração. Você acorda de madrugada para orar, aleluia. Você está inclinado a caminhar pela fé no Senhor. Então você olha o recurso e você diz: não vai dar, mas eu sou chamado a caminhar pela fé, então eu vou caminhar. E aí nós caímos na segunda lição. Aqueles que caminham pela fé, eles se tornam um instrumento da graça de Deus no mundo, aleluia. Vamos ler aí o verso 3. Verso 2, vamos ler o verso 2. O Senhor, Ele dá uma promessa a Abraão e o chama a sair da terra e nutrir fé na caminhada. E aí Ele traz uma promessa: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Quem aqui conhece Abraão? Olha o que Deus fez com ele. E você será uma bênção. Verso 3: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Quem aqui tem mais de 10 anos de igreja? Agora chegou a hora, hein? Meu Deus. 15 anos de igreja, mais de 15 anos de igreja. Ó, tem uns irmãos aí, tem um povo aí, ó. Vamos aumentar. 20 anos, quem tem mais de 20? 20 anos? 25 anos.
Gente, tem um povo aí que é crente. 97 para cada quantos anos? 29? 29 anos de igreja. Irmã, tamo junto aqui, ó. Quem mais? 29 anos de igreja. Eu fui batizado em 97, irmãos. Ó, meu Deus, 33 anos de igreja. Tem um povo aí. Irmãos, desde criancinha nós somos ensinados uma canção. Ela diz assim, ó, a gente ensina para as crianças aqui. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um dele. Você? Você também. Louvemos! Louvemos ao Senhor. Braço direito. Pai Abraão. Não é assim? Então desde criancinha nós temos uma verdade para a igreja do Senhor, uma verdade inegociável, que pela fé em Cristo Jesus nós temos um pai espiritual e o nome dele é Abraão. Compreender isso faz todo o significado diante desse texto, porque esse texto não diz respeito apenas a Abraão, mas a sua descendência pela fé em Deus. E eu tomo posse para o meu coração. Abençoarei os que o abençoarem, amém, Senhor. Irmãos, me abençoa. Olha o que o texto está dizendo, que Deus vai abençoar aqueles que nos abençoar. Irmão Sandro, eu te abençoo em nome de Jesus, aleluia. Abençoado povo de Deus. Mas ele também diz que vai amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoar. E ele continua dizendo: por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aqueles que caminham com Deus, eles se tornam instrumento da bênção e da graça de Deus é nessa terra, irmãos, aleluia. E nós somos chamados a seguir adiante, amém? Mas não é um fim em nós mesmos. Nós somos chamados na mesma medida e proporção que o Senhor nos abençoa. Quem aqui é abençoado por Deus? Quem aqui é abençoado por Deus, irmãos? Aleluia! Que isso? Uma bênção. Eu sou abençoado pelo Senhor. Mas segundo a palavra de Deus, nós somos abençoados para abençoar. Amém? Abençoados para abençoar. Você consegue ver a progressão? Abraão é chamado para sair da sua terra e viver pela fé em Deus. Ele não sabia para onde ia. E Abraão então é chamado a caminhar com o Senhor. E à medida que eu caminho com Deus, Ele me faz ser um instrumento da graça, da bondade, do amor, do perdão, da bênção dele nessa terra. Irmãos, o Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Essa promessa é para mim e para você. Meu Deus, Ele está dizendo que vai abençoar aqueles que nos abençoam. E à medida em que eu sou abençoado, eu e você somos chamados a abençoar. Então Ele olha para nós nessa noite, nos convida a seguir em frente, numa caminhada pela fé nele, apenas nele. Deus é suficiente para a caminhada da vida, meus irmãos. Amém? O aumento não veio no final do ano. Não veio, meu Deus, ele não veio. Mas eu caminho pela fé no Senhor. O contrato terminou, mas eu caminho pela fé, eu não caminho pelo contrato. Os meus olhos estão no Senhor. Ele me chama a seguir adiante, seguir em frente, caminhando com Ele. E Ele vai me abençoando. E à medida que Ele me abençoa, eu sou chamado a fazer parte dessa transformação dessa terra. Você é chamado para fazer uma transformação na sua casa, no seu trabalho, na realidade que você está vivendo. Abençoados para abençoar. Eu não tenho esse costume, mas já tem 2 domingos que eu faço. Então, cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim, ó: você quer ser abençoado? Essa é a hora de você chamá-lo, final do culto, comer um baguncinho, irmãos.
Quem recebe? Eu recebo. A palavra do Senhor diz que enquanto você for abençoado, é para abençoar. Então, irmãos, esse é o momento. Deixa Deus usar o seu coração e convide a amada igreja para uma noite de pizza. Amém, presbítero Durval? Recebe aí. Oh. Irmãos, o Senhor tem sido gracioso ao nosso coração. Nosso final de ano foi uma bênção. Mas será que na mesma medida e proporção que eu sou abençoado pelo Senhor, eu também tenho sido um canal de bênção na vida de tantos outros? Será que na mesma medida e proporção que o Senhor me abençoa, e Ele me abençoa com inteligência, Ele me abençoa com trabalho, Ele me abençoa com um ar, ó, você já pensou se Deus corta o ar da gente? Quem que sobra? Será que na mesma medida em que eu sou alcançado pela bênção do Senhor, eu também abençoo tantos outros? Será que na mesma medida em que eu oro, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha vida, eu tenho uma predisposição, uma intencionalidade no coração de ser alguém transformado pela graça a ponto de ser um canal da graça de Deus nessa terra? Ou eu sou daqueles que oro e a bênção ela fica aqui? Você vai ver que quando a gente lê o Antigo Testamento, em Abraão, o povo do Senhor foi chamado para abençoar essa terra, amém? Aleluia. Mas qual foi uma das crises do povo de Deus? Foi erguer muros e poder dizer: nós somos o povo escolhido do Senhor, vocês não. Nós merecemos receber a bênção do Deus de Israel, vocês não. Uma das crises do povo de Deus, irmã Sueli, foi justamente a mesma medida em que eles eram abençoados e eles clamavam pela bênção de Deus, eles se enclausularam em si mesmos, levantaram muros, fizeram divisões. Quando em Abraão, nosso pai na fé, a igreja do Senhor é chamada para ser uma bênção aonde estiver. É mais ou menos assim, chegar no serviço amanhã e o povo olhar e falar: ó, o abençoado está chegando. Rapaz, olha só, está chegando o homem de Deus, a mulher do Senhor. Mas o que a gente percebe? Eu sei, em muitos lugares, sei que aqui não. A gente percebe o quê? Os crentes chegam, o povo fala assim: olha lá, ó, cara amarrado, não dá boa tarde, não dá bom dia, não dá boa noite. Você pede para fazer um negócio, não faz. Nós, o povo do Senhor, somos chamados a nos tornarmos um instrumento da graça de Deus, irmã Bruna, à medida que somos abençoados pelo Senhor, chamados para seguir adiante assim. Quem quer ser abençoado pelo Senhor? Quem não quer ser abençoado pelo Senhor? Mas quantos de nós estamos inclinados a compreender o chamado de Abraão? Seguir adiante é receber a bênção e a graça de Deus com gratidão. Obrigado, Senhor. O Senhor tem nos abençoado tanto. Oh, mas o Senhor tem nos abençoado tanto. O Senhor é o nosso Deus provedor. Nós almoçamos para a glória do Senhor Jesus. O Senhor tem sido a provisão dos nossos dias. O Senhor não tem deixado faltar nada. Nós estamos vendo isso. Nós estamos vivendo assim. E quantos de nós estamos vivendo para abençoar tantos outros? Irmãos, nós somos chamados a ser instrumentos, mas não por medo, não por culpa, não como um fardo, mas é pela maravilhosa graça do Senhor derramado sobre as nossas vidas.
Então, seguir adiante, ele passa, irmão Juliano, por uma decisão de confiar em Deus a despeito de qualquer situação, porque nós vivemos pela fé. Amém? Quem vive pela fé? Amém. E à medida que nós caminhamos, o Senhor vai nos abençoando, aleluia. Vai livrando a gente, vai abrindo as portas, vai fechando um monte de porta também. Nunca vi porta fechada. É um monte. Mas à medida que Ele vai nos abençoando, nós somos chamados a serem, ou a abençoarmos também essa terra. Para a gente terminar, irmãos, aí no versículo 4, a última lição que eu quero compartilhar com você: independente das circunstâncias, viva em obediência à palavra de Deus. Amém? Então, é possível seguir adiante nessa segunda semana de 2026, irmão Adilson, aleluia, vivendo pela fé em Deus, amém? Se o cenário está difícil, nós somos chamados a encará-lo pela fé e na força do Senhor, aleluia. Nós não vamos desistir, nós vamos encarar, seguir adiante. E à medida que a gente caminha pela fé, caminhando com Deus, instrumentos da graça. Deixa eu te contar o que o Senhor fez na minha vida. Deixa eu te dizer da onde Ele me tirou. Porque quando a gente fala sobre bênção, ela não está intimamente ligada a recurso financeiro. Você pode orar por uma pessoa, isso é uma bênção na vida dela. Amanhã você vai trabalhar. Você pode dizer antes de chegar: ô Espírito Santo, me dá a oportunidade de orar por alguém aqui. Me dá a oportunidade de ser um instrumento da sua graça aqui nesse lugar. Quem recebe, irmãos? É seguir adiante, não é ficar parado. Você vai amanhã comprar um pão e você vai abençoar o irmão Sandro. O irmão Sandro tem uma padaria. Olha eu fazendo propaganda, você tem que me pagar, viu? Irmãos, o melhor bolinho de queijo dessa cidade está lá. Se você não comeu, verdade ou não, irmã Bruna? Quem já comeu? Todo mundo já comeu, já fez um monte de vezes aqui. Aí você vai lá tomar café amanhã, 5h30 ele já está lá, já tem pão. Você vai abençoar o cidadão lá. Aí você vai falar: irmão Santo, vem cá, eu quero orar por você. Quanto que deu? Ah, deu 7,50. Toma R$50, aleluia, pela fé, glória a Deus. Era hora do amém, irmão Santo. Você não falou amém? Ô irmãos, é assim que a gente vive. A bênção não tem a ver aqui com quantidade financeira. É simples demais perto daquilo que o Senhor tem para nós. É pouco demais. Chamados para ser um instrumento da graça é poder ter condição de olhar as pessoas, vê-las, parar de pensar que a crise está só aqui e começar a olhar. E aí, varão, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa, irmão Zé? Tamo junto. Olha, eu senti de orar, tá tudo bem? Então é sobre isso. Quantos de nós amanhã, lá no serviço, a gente vai parar um pouquinho e dizer: Espírito Santo, me ajuda a ser um canal da sua bênção aqui. Poder chegar no ombro de alguém e dizer: ó, eu estou orando por você, tá? Vai dar certo. Poder chegar no outro e dizer: ô, não desanima não, vamos orar. Poder dizer: 2025 foi difícil, talvez 2026 seja até pior, mas com Jesus nós venceremos. Seguir adiante, irmãos, caminhando pela fé, sendo bênção na realidade da vida. O povo vai comprar pão, abençoa esse povo. Segura na mão e fala: oh, pera, Deus te abençoe. Ah, Deus te abençoe. E seguir adiante, independente das circunstâncias, obedecendo a palavra do Senhor, amém? Vamos ler aí, verso 4. O que diz o texto?
ele começa dizendo assim, ó: partiu Abrão. Ó, partiu. Partiu, Senhor, tamo junto. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló, o sobrinho, foi com ele. O verso 4 ainda vai dizer que Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Eu estava pensando sobre isso, irmãos, e eu me lembrei que de repente há algo no imaginário cristão de que existe uma idade limite para servir ao Senhor. Veja, na Renovada o pastor fez 70 anos, ele é jubilado. Eu tenho 40, significa que daqui 30 anos, se o Senhor não vier antes, ô Senhor, vem, meu Deus. Você já pensou, eu com mais 30 anos aqui, Abraão caminhou pela fé. E se eu estiver aqui, os irmãos também vão estar, amém? Nós estamos juntos, aleluia. Na verdade é um igrejão, né, irmãos? Eu tenho um sonho, ei, irmão, nós vamos ser uma igreja grande, aleluia. Um monte de gente assim, como é que eu vivo pela fé? Confiando no Senhor. Tem segredo. Mas tem muita gente que pensa que há uma idade limite para você servir o Senhor. Como eu disse, o pastor na Renovada fez 70 anos. O povo está assim, ó: pastor, senta. Senta. Tem uma fila de pastor querendo chegar. Quantos aqui de nós tem 70 anos? Só para eu ver. Abraão recebeu o seu chamado com quantos anos? Ó, 75 anos. Nos nossos dias você olha para um homem de 75 anos, o que você fala para ele? Quer um banquinho? O senhor quer um café? Abraão foi chamado com 75 anos. Olha só, irmãos. A gente vai chegando para o fim da vida, a gente vai pensando assim: eu quero parar. Como é que você idealiza o fim dos seus dias? Ah, pastor, pode pensar nisso? Eu penso. Como você idealiza o seu? Perdão. Conheço gente que pensa assim: ah, eu quero terminar os meus dias na minha cidade natal, lá no Paraná. Conheço gente que saiu muito cedo e que num determinado momento da sua vida quer retornar. Como é que você imagina o fim dos seus dias, irmão Juliano? Irmãos, eu tenho cada plano. Eu falo para os irmãos, eu tenho cada plano. Eu me vejo de frente para o mar. Amém, irmãos? De frente para a praia. Isso significa que se Deus realizar, não vai ser Rondonópolis, não tem praia aqui. De frente para a praia. As minhas filhas tudo casado, aleluia. Eu não quero mais nem saber de filho. Tive 4 meninas. As meninas ligou, só ligou, tá bom. Se ninguém vir aqui, tá ótimo ainda. Eu e Letícia na praia. Se vai acontecer, irmão Barbosa, eu não sei. Porque o Senhor nos chamou para caminhar, e Ele vai mostrando o caminho, né? Abraão tinha 75 anos quando ouviu o chamado do Senhor para deixar o seu lugar de seguro, a sua segurança, seus bens. Sabe a casa de papai? Que tantos ficam almejando para quando eles partirem poder dizer: ah, agora é minha. Pensa num negócio que dá briga, irmãos, é casa de avô, né? Como que é lá? Misericórdia. E Deus olha para Abraão e fala: larga tudo, Abraão, porque a sua herança não é o que você pensa que tem aí. E aí o versículo 4 começa dizendo assim, ó: partiu Abrão. Você vê algum momento Abraão dando desculpa aqui? Senhor, eu tenho 75 anos, como é que eu vou andar? Senhor, eu estou de bengalinha. O meu jumentinho é 1.0, não é nem novo. Irmãos, é impressionante. Abraão em nenhum momento aqui ele dá desculpa para Deus. Ô Deus, onde que é que nós vamos? Ô Deus, mas será que lá vai ter gente?
Mas será que lá nós vamos ter condições? Mas será que lá vai ser bom? Abraão confiou em Deus, manteve a sua esperança no Senhor, e ele se moveu em obediência à palavra de Deus. Independente da sua idade, independente do que custou deixar o lugar em que ele morava, a cidade de Harã, independente do fato dele nem saber para onde está indo, nós vemos um homem que se moveu em obediência à palavra do Senhor. Então, para seguir adiante, nesse comecinho do ano, irmã Edna, independente do que está diante de você, nós não podemos negociar princípios e valores do reino de Deus. Ah, mas eu gostaria de fazer isso. Mas entre aquilo que você gostaria e entre a palavra do nosso Deus, nós somos chamados a viver em obediência a ela. Aleluia. Gente, Abraão aqui sabia que obedecer a Deus iria lhe custar essa segurança do seu lugar de moradia. Ainda assim, o texto diz que ele partiu. Você sabe o que eu vejo, irmãos? A gente já está caminhando para o final. Que em Deus nós somos chamados a nos desapegar de nós mesmos. E se tem algo nos nossos dias que é extremamente difícil de lidar quando nós estamos num ambiente de igreja, é o desapego das coisas. Porque a gente diz que ama o Senhor, a gente diz que confia em Deus, a gente diz que o nosso coração está nele, nossa fé está no Senhor, mas a gente não desapega o controle da própria vida. A gente ainda vive pensando que somos chamados a correr em busca da satisfação momentânea. Irmãos, olha só. Ah, pastor, isso para mim é valioso demais. Quando o povo do Senhor é chamado para viver em obediência à palavra de Deus, não importa o que está diante de nós, ou que esteja diante de nós, não negocie princípios e valores do reino de Deus. As pessoas vão dizer assim: pastor, eu confio em Deus. Mas quando elas são colocadas diante da direção de Deus para a sua vida, elas acabam desistindo. Pastor, eu creio em Cristo nosso Senhor, eu creio em Deus, Jesus é o Senhor da minha vida. E você vai ver que há uma realidade no imaginário evangélico, que muitos querem as bênçãos de Deus, mas quando elas se deparam com os caminhos que o Senhor tem para nós, nos chamando em obediência à sua palavra, nós não queremos desapegar de nós mesmos. Pastor, é para eu desapegar então? Você vê Abraão falando: oh Deus, mas eu vou deixar a casa de papai. Papai, mas e tudo que meu coração está nessa terra. O que é que você precisa desapegar ainda hoje, ainda essa semana, ainda esse mês, para seguir adiante conforme o Senhor tem para nós? O que é que você precisa deixar para trás para se mover em fé no nosso Deus? É sobre isso que nós estamos falando. O que é que você precisa se desapegar
Tem gente que não negocia o seu descanso. E colocou o descanso como algo maior que Deus. Eu preciso descansar, amanhã eu vou trabalhar, e 6 horas o culto para mim fica pesado. Você acha que eu não ouço isso? Não, irmão, mas começa às 6 horas, 7h30, nós já estamos dando glória a Deus. Dá para fazer um monte de coisa. Não, pastor, é que eu fico muito cansado. Cansado. Não, pastor, sabe o que é? Eu tenho um costume em casa, domingo é dia de jogo. Aleluia, agora eu vou mexer, irmãos. Não, meu time vai jogar e o culto é 6 horas. O jogo termina às 6 horas, eu não dou conta de chegar. O que é que nós precisamos apegar? Porque é comum, todos nós queremos a bênção do Senhor, amém? Aleluia! Quantos de nós queremos nos mover pela fé em Deus? Quantos de nós somos um instrumento de Deus nessa terra? Quantos de nós, irmãos, independente do cenário, estamos obedecendo ao Senhor? Para seguir adiante, não é receita de bolo, a palavra nos ensina assim. Mas eu posso dizer, confiando plenamente no Senhor, o Senhor tem um ano de 2026 cheio da graça e da fidelidade para nós, irmãos. Eu posso dizer para vocês que o ano de 2026, ainda que a gente enfrente muitas coisas, e ao olhar os cenários, o nosso coração pode tremer um pouco, mas não desanime. Olhe para o Senhor e caminhe com Ele em todo o tempo para a glória do Senhor. Ele nos chama a caminhar com Ele. Ele nos chama a uma vida de obediência, nos sustentando pela graça e pelo seu poder. Que nessa semana você não só dê um passo de fé, mas caminhe pela fé em Deus, amém? E que você tome posse dessa palavra. O Senhor está me chamando a seguir adiante, a não parar, a não retroceder, mas sobretudo continuar confiando naquele que nos guarda, naquele que nos protege e naquele que está conosco em todo o tempo. É assim que eu vivo, irmãos. É assim que eu ando. Pastor Rodrigo, o senhor é um homem corajoso. Eu confio em Deus. Vivo pela fé nele. Quantos de nós também vamos viver assim, irmãos? Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Oh Deus, é de maneira simples que nós nos colocamos diante do Senhor e cremos que a Tua palavra, ela nos ajuda, Senhor, a compreender a nossa realidade. Nosso ano começou, Senhor, e há sobre nós uma palavra. O Senhor olha para cada um de nós, nos dando mais uma vez condições de seguir adiante nos nossos projetos, nos nossos sonhos, mas sobretudo, Senhor, seguir adiante numa fé que confia plenamente que o Senhor é por nós, de que nós não estamos sozinhos no mundo, de que o Senhor está nos guiando, de que o Senhor está nos sustentando com a sua mão poderosa e o seu poder diante de nós. Somos chamados, Senhor, nessa noite a seguir adiante, ainda que a gente não veja todo o cenário, ainda que a gente não tenha condições de compreender o que está diante de nós, mas nós somos chamados a viver por fé. Nós não nos movemos mais por aquilo que vemos, ou por aquilo que ouvimos, ou por aquilo que sentimos, mas somos chamados a viver a nossa realidade. Esse ano de 2026 é na fé no Senhor. É essa fé que nos levanta, é essa fé que nos faz caminhar, nos faz sonhar, nos faz criar projetos. Deus, aqui está o teu povo,
Nutra, Senhor, no nosso coração hoje uma fé, Senhor, a ponto de poder ver o Teu poder agindo diante de nós. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos guarde, nos livre e nos dê, Senhor, a condição exata de sermos um instrumento da Tua graça na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, amém? Amém e amém, amém, irmãos. Então o Senhor nos chama a seguir adiante, amém? Você vai encarar a sua realidade amanhã. Muitos de nós vamos começar o ano amanhã, outros já começaram, é verdade. Mas como é que nós vamos encarar? Eu tomo posse. Ah, Deus, é para seguir adiante, é pela fé. Essa palavra é para o meu coração, e eu vou guardá-la, eu vou anotar no grupo do WhatsApp, eu vou deixar na Bíblia. É para seguir adiante, é pela fé, confiando no Senhor como um instrumento da Tua bênção e da Tua graça onde eu estou. E sou chamado a, independente do que está diante de mim, continuar a viver em obediência ao Senhor. Eu recebo. Em nome de Jesus, irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, amém? Nós vamos passar para os avisos, a gente já está terminando. Rapidamente, na verdade a gente só tem um aviso. Ainda durante todo o mês de janeiro, nós ainda não teremos o nosso estudo bíblico nas quartas-feiras. Apenas mês de janeiro, nossos cultos aos domingos, às 18 horas. Eu acho que é esse o aviso, é isso, né, Nana? Não? Isso, e domingo que vem, todos estão convidados para a Santa Ceia do Senhor, amém, irmãos? Santa Ceia do Senhor, domingo que vem, dia 12. Ah, tem o acampamento. Irmãos, acontecerá no mês de fevereiro, nos dias 14, 15 e 16, na cidade de Primavera do Leste. Vai estar a nossa igreja, junto com a IPR de Primavera, se não me engano, a IPR do Ouro Branco, se não me engano. Paranatinga não vai estar mais. Esse povo todo vai estar reunido para adorar o Senhor, amém, jovens e adolescentes? Amém. Para serem ministrados pela palavra, amém? Para comer, aleluia. Amém. Irmãos, se tem um negócio que a gente faz em retiro, é comer. Esse povo toma café, eles almoçam, eles tomam café da tarde, eles jantam, eles tomam um lanchinho à noite, 3 dias, e quando chegam em casa, eles ainda olham para a gente e falam: pai, o que nós vamos comer? Valor R$200. O nosso povo já fez inscrição, né? Aleluia, nós garantimos R$200. Então nós temos que pagar esses R$200 até dia 10? Até dia 10. Irmãos, procure o Daniel e a Duda, tá bom? Ó, tá convidado para estar com a gente. Todo mundo. Eu não sou jovem. Quer dizer, calma. Eu sou um jovem de 40 anos, irmão José. Amém ou não? Eu vou estar lá, irmãos. Eu estarei lá. Preciso cuidar das minhas jovens, das minhas meninas. É por isso que eu vou estar. Não é porque eu quero comer não. É porque é uma bênção, tá bom? Procure o Daniel e a Duda, faça o seu pagamento na inscrição. Como é que nós participamos? A nossa igreja participa do retiro de jovens, orando pelo acampamento, amém? Então ore, irmãos, ore. Deus, converta o coração desses jovens. Ô Senhor, se revele a eles. Ô Pai, chama essa juventude, Senhor, para ser missionário, para ser evangelista, para ser professor, para ser médico, mas sempre, sempre guiados pela sua palavra. Então a gente ajuda em oração, amém? Amém. Você também ajuda abençoando a vida de uns jovens. Quem recebe? O povo recebe. Então você ajuda abençoando. Pastor, eu quero abençoar a vida de um jovem. Como é que faz? Procura o Daniel e fala: eu quero abençoar metade aqui. Toma. Eu quero abençoar. E eles recebem e nós abençoamos. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Tem mais? Não? Vamos ficar de pé, queridos? Visitantes, você que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez, assim.
Segunda vez, a irmã aqui é a segunda vez, né? Esqueci seu nome. Sônia, irmã Sônia, Deus abençoe você em nome de Jesus, tá bom? Aqui nós temos uma família, se não me engano, já vieram aqui. Primeira vez? Olha aí, vocês são ali de Rondônia, bem pertinho, né? Mas é da Renovada lá? Ô, gente, quem que é o pastor lá? Pastor Fernando. Olha, eu conheci ele só por foto. O irmão é presbítero? Vem cá, presbítero, você vai fazer essa oração para nós. Aí você aproveita, deseja uma palavra aqui para essa igreja, apresenta a sua família em nome de Jesus. Pastor, obrigado. Amém. Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu senti muita presença de Deus ao entrar aqui cantando louvores, nossos louvores que a gente canta. Eu estive ali na igreja presbiteriana ali e não foi igual. Eu falei, Jesus, eu quero a minha igreja, eu preciso adorar a presbiteriana do Brasil, né? Mas aí foi aqui para uma bênção, pastor, a tua palavra. Amém. Deus continue abençoando vocês, irmãos. Continue. A vitória está quase chegando. Jesus está voltando a buscar a igreja. Vamos orar, irmãos. Eu agradeço a minha esposa Jaqueline e minha filha Rafaela. Estamos aqui, vamos retornar nessa semana, né, para casa. Mas eu não podia deixar de achar nossa igreja aqui. Amém. Uma benção. Oramos. Oração, pastor. Isso, pode orar e interpretar a benção. Amém, Jesus. Oremos. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome, Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, gratidão ao Senhor, pela Tua palavra, pela oportunidade de estar na Tua presença, cantando, louvando, adorando ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa Teu povo, meu Deus, nesta noite, Senhor. Já fomos abençoados porque recebemos a Tua palavra, mas que nós possamos sair daqui e viver a Tua palavra, Senhor, a cada dia, meu Deus, indo em frente, como o Senhor nos falou aqui nesta noite, continuarmos. Abençoa teu povo, Pai, nós oramos, meu Deus, agradecido. Abençoa o pastor, meu Deus, aqui da igreja, continue, Senhor, prosperando este lugar, meu Deus, nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Chega, levanta suas mãos, irmãos. E agora que o grande amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Prazer, meu pastor. Irmão, você não pode ir embora sem antes dar 7 abraços, tá bom? Cumprimenta aqui os nossos irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus.